Então fala você ligado aqui no canal, eu sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes do Vasco. Antes eu peço a sua inscrição aqui embaixo, é importante e é de graça também, gente. Olha, daqui a pouco, estou no hotel, daqui a pouco saindo aqui do hotel, direto para o Allianz Parque, aqui do ladinho, para a transmissão de mais um jogo do Vasco no Campeonato Brasileiro. O Vasco que vem dessa derrota terrível para o Flamengo para enfrentar o Palmeiras hoje, né? O Palmeiras bem das pernas, o Palmeiras desfalcado sim, mas conta com o retorno do Dudu, por exemplo. Palmeiras que tem realmente um grande elenco, mas é o Vasco do outro lado. O Vasco precisa voltar a vencer o Palmeiras, coisa que não acontece desde 2017, aquele 2-1 Vasco, né, gol do Nenê no segundo tempo, um gol de cavadinha por cima do Fernando Praz, e do Rafael Silva, né, que, enfim, jogou no Vasco e fazia também muitos gols, ou seja, o Vasco vai precisar se desdobrar aqui dentro do Allianz Parque. Sei que é um gramado sintético, é um gramado realmente complexo, difícil, é correria. O Vasco que não vai contar com o Payet, repetindo aqui para vocês, eu acho importante sim tocar nesse assunto, porque o Payet é referência no nosso time, né? O cara que cria jogadas, é o cara, aqui eu vou citar um exemplo, o cara que fez o cruzamento para o gol da última vitória do Vasco nos últimos tempos, que foi sobre o Vitória, 2-1, cruzamento dele que veio do lado esquerdo para o Verratti marcar o gol da vitória. Então, o Payet é muito, mas muito importante para o Vasco e vai fazer, sim, muita falta. Vamos falar sobre reforços, porque o Vasco estaria interessado no atacante Andrés Vanbergar, atacante que atua na Arábia Saudita, né, atualmente, é um jogador de área, jogou 3 jogos pela seleção argentina, tem dupla nacionalidade, né? Ele é da Eslovênia, porém naturalizado, argentino. 1,87 m de altura, 80 quilos, é um jogador que cai bem pelos cantos. Deixe seu comentário aqui, não conheço o jogador, né? Eu acabei de ler a informação, mas acho importante passar para vocês aqui. Voltando agora para o jogo, eu quero falar as prováveis escalações, que é o que importa para a gente hoje, né, gente? O Vasco precisa pontuar. Claro que o vascaíno, ele quer sempre a vitória. Precisamos de uma vitória, enfim, contra um clube do nível do Palmeiras, né? Um time nível do Palmeiras seria sensacional. Imagina uma vitória aqui, como é que o Vasco chegaria para o jogo contra o Cruzeiro no final de semana? Seria realmente espetacular, mas o empate também aqui em São Paulo não é mau resultado não, tá? Não é mau resultado não, justamente porque o Vasco joga final de semana contra a equipe do Cruzeiro. Vamos aguardar a escalação do técnico Álvaro Pacheco, vou passar aqui para você, muitas dúvidas ainda, né? 1 hora antes do jogo não teremos mais essas dúvidas, mas o provável Vasco para enfrentar o Palmeiras é Léo Jardim, Paulo Henrique ou Puma Rodrigues, primeira dúvida. Segunda dúvida, Rojas ou Maicon, aí o Léo, Lucas Piton, Sforza ou Zé Gabriel, terceira dúvida aqui, Hugo Moura ou Matheus Carvalho, mais uma dúvida no meio do campo aqui, quarta dúvida, né? E no meio campo, aí completando aqui, Galdames, no ataque Adson, David e Verratti. Ou seja, para o lugar do Payet, ele está escalando o jogador Adson, que é um jogador que não é nem ponta nem meia, né? Ele joga ali por dentro, próximo da área, um jogador arisco, habilidoso, vai bem, né? Preenche muito bem aquele lado direito do campo, mas não teremos o Payet do lado esquerdo. Então, taticamente, vamos tentar entender o que o Álvaro Pacheco vai realmente montar, como ele vai montar esse Vasco hoje. Será que ele vai soltar o Galdames, por exemplo, ali pelo lado esquerdo? O que não pode acontecer, o que vem acontecendo o ano inteiro, né, gente? Que é o Vasco deixando buraco no meio do campo. Ora pelo lado esquerdo, ora pelo lado direito. Quando o Payet está em campo, fica um rombo ali do lado direito. Então, assim, agora com o Adson em campo, como é que vai ficar o lado esquerdo? Vamos aguardar o que de fato vai acontecer, como é que o técnico Álvaro Pacheco vai mandar esse Vasco a campo. Contra a equipe do Palmeiras do Abel Ferreira, amigo pessoal do Álvaro Pacheco. Uma equipe muito forte, uma que tem um conjunto absurdo, né? Talvez nem tanto a questão do talento, jogadores muito acima da média, nem acho isso tudo. Eu acho que o Palmeiras tem, tipo, aqueles jogadores nota 7, mas todos eles são nota 7. Ninguém erra, são poucas falhas, é realmente um time muito forte. Conjunto da obra, né? Então, o provável Palmeiras hoje, o Everton no gol, Marcos Rocha na lateral direita, a zaga com Neves, Murilo e Piquerez, formando ali a lateral esquerda, meio campo com Aníbal Moreno, Zé Rafael e Rafael Veiga, no ataque Estevão, Lázaro, Rony ou Flaco Lopes, técnico Abel Ferreira. Então, assim, é um time muito forte, é um time com muitas opções também no ataque, né, gente? Então, é realmente uma situação para a gente ficar atento
e ficar muito, mas muito ligado. Agora vamos falar de grana, Bufunfa, porque o Vasco deve ter mais uma grana. Depois da venda do Luan, que o Vasco estaria faturando aí cerca de 8 milhões de reais, o Vasco pode faturar mais uma grana alta, fazer caixa, né? Por conta do mecanismo, né, de solidariedade da FIFA. O Douglas Luiz está acertado já com a Juventus da Itália, pagando uma bolada, ou seja, o Vasco pode ganhar com esse mecanismo cerca de 3 milhões de reais, ou seja, falando aqui de dois jogadores, o Luan, zagueiro, formado na base do Vasco, ex-Palmeiras, o Vasco faturando cerca de 8 milhões, mais 3 milhões do Douglas Luiz, 11 milhões aí nos cofres do Vasco. E aí, acharam uma boa? O Vasco precisa fazer caixa, acho que é muito importante, o Pedrinho está nessa batalha, está nessa luta para realmente reforçar o Vasco em todos os sentidos, né? Não só no campo, mas no caixa também, porque o Vasco precisa pagar salários de funcionários, de jogadores, para que o clube continue em paz também, né? Na verdade, paz é coisa que o Vasco não tem, né? Então, mas vamos pregar paz pelo menos nessa área, na área financeira, né? Já que os salários estão rigorosamente em dia, tá certo, gente? Então, vamos aguardar daqui a pouquinho, ó, transmissão ao vivo aqui direto do Allianz Parque. Estou com a voz combalida por enquanto, estou com muita dor de garganta, mas vamos tentar, vamos para cima. Peço mais uma vez a sua inscrição aqui embaixo, o seu like no vídeo, compartilha aí o canal com geral. Já somos mais de 121 mil inscritos aqui, 120 mil vascaínos aqui falando de Vasco todos os dias, beleza? Então, aguardo vocês daqui a pouco, jogo às 21 horas e 30 minutos, aqui direto, repetindo aqui, do Allianz Parque. Tá certo, minha gente? Tô muito frio aqui, tá? Tá muito frio aqui. Tô com meu amigo, meu parceiro aqui, Jonathan Santos, do canal BTB Esporte, que também tá aqui na correria danada. É realmente uma corrente de união dos vascaínos hoje para realmente levar pontos para o Rio de Janeiro, tá certo, gente? Então, tamo junto, aguardo vocês daqui a pouco. Um abraço, um beijo no coração, Deus abençoe e saudações vascaínas.